Bem, então o assunto de hoje é a oração do Pai Nosso. Nós sabemos tão bem a oração, mas será que nós estamos aproveitando como devemos esse presente que Jesus nos deixou, que é a oração do Pai Nosso? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, existe uma coletânea de preces, a qual Allan Kardec, sob orientação da espiritualidade, coloca a oração do Pai Nosso, a oração dominical, como a primeira delas. E ele coloca primeiramente essa oração, primeiro porque ela procede de nosso Mestre Jesus Cristo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de versículo 9 a 13, ela está lá. Mas não só por isso, ele também coloca ela porque ela tem o poder de suprir a todas as outras orações. Ela é uma verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade, como diz Allan Kardec. É o mais perfeito modelo de concisão. Ele diz também que ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Também Allan Kardec, no prefácio desse capítulo, ele diz que em suas palavras, a oração do Pai Nosso, ela fala sobre fé, ela também é um ato de adoração e de submissão, é o pedido das coisas necessárias à vida e, ao mesmo tempo, é o princípio da caridade. Então, a oração do Pai Nosso é simples, é breve, é linda. Mas, justamente por sua brevidade e simplicidade, Allan Kardec nos alerta que o sentido mais profundo dessas poucas palavras nos escapa à maioria de nós. E é por isso que hoje nós vamos refletir um pouquinho mais sobre essas palavras que nós proferimos diariamente. Porque ele diz que, por ser simples, por ser breve, muitas vezes os nossos pensamentos então não prestam atenção na profundidade de cada uma das suas partes. E ele também ainda nos diz que muitas vezes nós dizemos essa oração imaginando que a fórmula de sucesso dela está vinculada à quantidade de vezes que nós repetimos ela. E será que é de fato isso que acontece? Será que então a quantidade de vezes que nós rezamos a oração do Pai Nosso é o que faz a diferença? Mas Jesus mesmo quem nos diz, quem nos traz ela, um pouquinho antes, no próprio Evangelho de São Mateus, ele nos fala sobre algumas orientações, sobre algumas advertências que nós devemos nos ater antes de começarmos essa oração. Então, no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 5, ele nos alerta, iniciando assim: E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus foi muito enfático várias vezes com relação aos hipócritas ou à hipocrisia que nós ainda carregamos dentro de nós. Então, nos alerta que não façamos da mesma maneira que eles, mostrando ou fazendo de forma que apareça aos outros. A oração não é para os outros, a oração é para Deus. E para Deus nós não precisamos demonstrar quantidade e nem barulho. Na sequência, ele fala, no versículo 6, ele fala: Então, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai te recompensará. Então, aqui ele dizendo da necessidade de nos concentrarmos, de entrarmos num ambiente favorável para fazer essa oração. É claro que esse entre no seu aposento não significa somente se trancar num ambiente onde tenha silêncio. O silêncio externo, exterior, é claro que é importante, nos ajuda na concentração, naquele momento de elevação. Mas ele se refere também ao nosso aposento interno, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Buscar o silêncio nesse momento significa apaziguar um pouquinho os desequilíbrios, as enfermidades que nós carregamos emocionais. Então, para que nós também tenhamos eficiência nessa prece, no momento em que nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, é necessário que nós fujamos daquilo que é a nossa sintonia, a nossa vibração ainda muito inferior. É um movimento de elevação, é um movimento de busca em alcançar a vibração daqueles que vão nos trazer esse auxílio.
E ele ainda fala que nosso Pai sabe o que nos é necessário, antes de nós pedirmos. Então, na maioria das vezes, não é nem necessário que nós coloquemos aquilo em palavras, mas por Deus, pelo nosso Pai. É principalmente por nós. É para nós nos colocarmos de maneira receptiva naquele momento, porque nosso Pai já sabe o que nós vamos pedir. E já sabe, inclusive, o que é bom que nós estamos pedindo ou não. E aí ele também cita, antes de começar a ensinar-nos a oração do Pai Nosso, né? Então Jesus, no versículo 7, ele fala assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então aqui já fica muito claro com relação àquilo que Allan Kardec comentou ali antes no prefácio, né? Não é a quantidade que faz diferença. O essencial não é orar muito, mas é orar bem. Então, as repetições, o que ele diz como vãs, né? Repetições em vão, repetições vazias. Então, que nós não percamos o nosso tempo acreditando que fazendo inúmeras vezes essa oração, mas ainda com aquele sentimento de rancor, de desequilíbrio, aquilo vai nos trazer aquilo que nós necessitamos. Que nós saiamos das repetições vãs, tanto nas orações quanto nas atitudes. E orientando, nos dando este preâmbulo antes de passar a oração, aí em seguida, no versículo 9, Jesus já começa a nos ensinar o que nós chamamos da oração dominical. Então diz assim: Assim, pois, é que haveis de orar. E aí ele ensina: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim a maneira que nós muitas vezes repetimos a oração, é assim que a maioria de nós conhece. É claro que existem algumas pequenas divergências com relação às traduções que nós encontramos. Então, alguns termos um pouquinho diferentes. Esse finalzinho, porque teu é o reino, o poder e a glória, em algumas tradições da Bíblia existem, outros não, por isso que algumas pessoas fazem e outras não. Mas o fato é que nós repetimos tudo isso e muitas vezes não nos aprofundamos ou não alcançamos a vibração verdadeira que essa oração nos traz. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é iniciar um pequeno aprofundar em cada um desses trechos. É claro que nós não vamos conseguir chegar nem na metade, porque isso levaria dias. E isso também pode ser uma sugestão para todos nós, que busquemos os locais onde existem os estudos mais profundos do Pai Nosso, no Evangelho segundo o Espiritismo ou em qualquer religião. Nós sabemos que existem os estudiosos que se preocupam em conseguir entender a fundo o que está contido em cada uma das palavras. Mas vamos do início então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus nos fala, logo no início, só nessas duas primeiras palavras, se nós conseguíssemos nos ater ou nos aprofundar somente nelas, nós já teríamos mais da metade do significado da oração do Pai Nosso. Jesus nos fala Pai. E Pai, porque antes de Jesus, Deus, o Criador, era tido como um Senhor, e muitas vezes um Senhor tirano, e que ele, a quem as suas criaturas deveriam ter um temor com ele, né, para com ele. E Jesus não nos mostra, nos chamando Deus de Pai, que existe uma relação de afetividade com ele, que ele existe, que ele é único, então isso está contido também nessas palavras, mas que ele é nosso Pai, então que ele nos ama profundamente. E finaliza com o nosso. Quando ele diz nosso, ele nos mostra, ele nos coloca em posição de igualdade perante a toda a humanidade. O Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai não é dele, não é exclusivamente de ninguém. O Pai é nosso de maneira igual. Então, aqui também, já iniciando dessa maneira, entendendo dessa maneira,
nós já vamos estar nos sintonizando de maneira diferente com o que a oração nos vai trazer. E aí ele segue dizendo que estás nos céus, ou que está no céu, dependendo da tradução. Mas Deus não está em todo lugar? Mas ele diz que está no céu. É porque, na verdade, nós sabemos que Deus é o Criador de tudo e está em todo lugar. Mas é no cumprimento das suas leis é que nós vamos encontrá-lo, é onde nós vamos senti-lo. Porque quando nós fugimos, quando nós, por teimosia, muitas vezes da nossa parte, nos desviamos, questionamos a verdade, toda a sabedoria divina, nós nos afastamos e nós, na verdade, nos encontramos em ambiente que nós não temos a percepção de Deus. E é por isso que quando nós quisermos nos encontrar, é no movimento do cumprimento das suas leis, dos deveres que nos competem, o que compete à consciência de cada um de nós, é que nós vamos começar a encontrar, e é por isso que ele está lá, e é nesse movimento que nós estaremos junto com ele. E aí, na sequência, santificado seja o teu nome. Santificado. Quantas vezes nós não usamos essa oração? Ou quantas vezes nós não usamos o seu santo nome em vão? Então, quantas orações do Pai Nosso nós não proferimos para pedidos egoístas, para pedidos menos nobres? Então, que santificado seja o seu nome, significa que santificada seja a nossa oração. Que santificadas sejam as intenções que nós colocamos na nossa oração. E assim termina esse primeiro versículo. E logo na sequência, então, vem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O venha o teu reino, assim como logo na sequência seja feita a tua vontade, nos mostra o quanto nós devemos nos submeter e entender que é de Deus que vem tudo aquilo que nós necessitamos, que é da vontade, da sabedoria dele, que é onde nós devemos nos integrar. É que nós fazemos, na maioria das vezes, a oração do Pai Nosso, pedindo que seja feita a nossa vontade, pedindo que o nosso reino, o reino que nós elegemos como sendo o ideal, que Deus faça ser cumprido. Então, que venha o teu reino significa que é o reino dele. É o que é importante, é Jesus nos ensinando isso. Então, não é o meu reino a ser imposto, é o padrão dele o que vale para todos nós. Então, que venha o teu... E por que venha o teu reino? É outra coisa que abre uma margem aí de pensamento, de reflexão para a gente. Parece que esse movimento, ou que talvez não seja um movimento, que nós devemos simplesmente pedir e que aquilo vai acontecer, que aquilo vai chegar para nós. Na verdade, não é assim que acontece, né? Nós sabemos que a instauração do reino de Deus, que Jesus também nos orienta, ele é no coração de cada um de nós onde ele vai ser instaurado. É um movimento que depende de dois fatores. Um deles está sempre acontecendo, está sempre ao nosso dispor. É o movimento de Deus, do Criador para a criatura. É a graça divina. Agora, o outro movimento é o que depende de nós. É a nossa fé. É o nosso movimento de criatura ao encontro dessas leis divinas. Então, buscar o reino de Deus significa encontrar, eleger essas metas como sendo as ideais e, através do nosso esforço, da nossa vontade, trazer isso para o nosso dia a dia. Fazer com que isso se tornem hábitos consolidados no nosso dia a dia. E ele diz que seja feita a sua vontade ou a tua vontade, assim na terra como no céu. Allan Kardec, nesse capítulo 28, ele faz os seus comentários para cada um desses versículos também. E com relação a esse faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, ele nos diz que se a submissão de um filho é um dever para com o pai, então é um dever do inferior, para com o superior, quão maior não deve ser o da criatura para com o seu Criador. Então nós devemos nos submeter à vontade divina, porque sabemos que ele é a sabedoria e a bondade suprema. E ele diz ainda, termina dizendo, né, que fazer a vontade do Senhor é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos.
O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade, como os eleitos a fazem no céu. É por isso, é que lá no céu, assim na terra como no céu, então nós devemos fazer aqui da mesma maneira que aqueles que já avançaram, aqueles que já habitam essas esferas mais altas, também aprenderam e fizeram. Então eles são a nossa referência. E essa questão do como pedimos, existem mensagens do Chico, inclusive uma delas está no livro Caminho, Verdade e Vida, num capítulo que se chama Como Pedes, que diz que nós devemos estar atentos. A nossa consciência deve fazer uma reflexão sobre o conteúdo das nossas rogativas. Será que nós estamos pedindo adequadamente? Então, nós estamos suplicando em nome do Cristo ou nós estamos suplicando em favor das nossas vaidades, as vaidades do mundo? Observa então a substância das tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? E os que revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, aqueles que se dizem desanimados porque Deus não está ouvindo as suas rogativas, ou se sentem desanimados porque não alcançam aquilo que pedem, na verdade, nós nessa situação só estamos mostrando a infantilidade em que ainda nós nos encontramos. E aí, na sequência, no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Toda vez que nós fazemos a oração, nós pedimos o pão, mas na maioria das vezes nós pensamos no pão material, que ele não nos falte. E nós sabemos que isso é importante, sem dúvida, mas não é o mais importante. Nós temos fome, nós temos necessidade da sobrevivência do nosso corpo, e isso é necessário. Mas o alimento da alma, os espíritos também nos falam em várias mensagens do Chico, no Vinha de Luz, por exemplo, diz: o alimento do corpo e o alimento da alma, no que se refere ao pão e às emoções, são o que nos impulsionam, né? São o meio para a nossa evolução em si, para que se concretize a nossa evolução espiritual. E Meimei também fala, é um outro espírito de luz que nos traz mensagens, nos fala, nos pede para que reflitamos nos problemas da fome espiritual que nós temos. Nós temos necessidade, né, desse alimento, do alimento que nos sustenta a alma, que é o amor. A essência do nosso alimento da alma é o amor. Mas a espiritualidade também nos adverte que da mesma maneira que existem vícios dos alimentos, da alimentação que nós fazemos do nosso corpo, assim também existem os vícios da alimentação da alma. Por isso nós devemos buscar selecionar aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós colocamos como nosso sustento espiritual. Da mesma maneira que para o alimento material, nós selecionamos os nutrientes, nós escolhemos o momento da refeição, nós deixamos um tempo para que aquilo seja assimilado, digerido, incorporado, para que se torne fluido, vital, nós também devemos fazer com isso, com relação à busca que nós temos desse alimento espiritual. E mais uma vez, a questão do pão, simbolizando o mais simples. Não existe necessidade de nada muito extravagante, né? Não precisamos buscar tanto os alimentos ricos em substâncias, né? Substancialmente mais densos, porque muitas vezes nós ainda não conseguimos digerir senão o leite. O leite que nos é necessário para o momento de hoje, da nossa realidade espiritual. Então, por isso que, inclusive, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, existe o necessário que Deus nos oferece, que é o que nós precisamos para o estágio em que nós nos encontramos. Não adianta a gente querer estocar recursos demais para o futuro, porque Deus nos dá o maná de cada dia. E no final daquele dia, aquilo já é o suficiente, mas aquilo é o que é o necessário. Então, que nós busquemos, quando fazemos, pedindo o pão nosso de cada dia, que nos preocupemos não somente com o alimento do corpo, mas principalmente com o alimento da alma. E o nos dê hoje, entendendo o quanto que nós também temos responsabilidade com relação ao tempo que nos é dado para aproveitarmos
em relação a tudo isso. Todos esses recursos, todas essas oportunidades que nós temos aqui em cada dia da nossa existência aqui encarnada. E aí ele segue. Na sequência, o versículo 12 diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Alguns dizem as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos pecados. Mas o que importa é que nós temos que entender, primeiramente, que nós temos que reconhecer a necessidade de sermos perdoados. Reconhecendo isso, nós já descemos de um degrau que muitas vezes nos faz não enxergar muita coisa. O degrau do orgulho, que muitos dos fariseus, também Jesus, nos alerta, que eles se julgavam os perfeitos já os merecedores do céu e não enxergavam as próprias falhas. Então, pedirmos perdão já é o reconhecimento dessa necessidade, porque somos imperfeitos. Mas uma das coisas mais importantes nesse trecho da oração é que ela se segue de uma condição. Se nós pedimos perdão às nossas dívidas, Jesus nos mostra a necessidade de atrelarmos isso também ao fato de que também temos que perdoar aos pecados daqueles, ou às ofensas daqueles que nos prejudicam, aparentemente, né? Porque nós sabemos que esse prejuízo vem de uma aceitação desse mal que é nos feito ou não. Então, Jesus nos dá essa grande lição já na cruz. Ele o tempo todo está mostrando a necessidade do amor, do perdão, mas a grande e divina lição que ele nos mostra sobre o perdão, ele nos faz no momento da cruz. A humanidade estava inquieta, estava toda preocupada que Jesus, o Messias, viesse acabar com a tirania do mundo, viesse desembainhar a sua espada e, de maneira fulminante, acabar com tudo aquilo, o que eram os abusos daqueles que eram os poderosos na época. E naquele momento em que todos esperavam por isso, Jesus mostra que ele perdoa aqueles que cometeram todos aqueles desatinos, pedindo ao Pai que o Pai os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então essa é a grande lição, mas ela tem que ser conquistada também da mesma maneira do que nós vimos com relação ao reino de Deus. Não é o simples fato de entendermos essa necessidade que nos faz já detentores desse equilíbrio ou dessa virtude. Nós precisamos identificar essa necessidade e lutar constantemente, diariamente, para deixar para trás todas essas imperfeições ou essas tendências que nós temos para buscar realmente essa postura de um dia conseguir perdoar já de maneira natural. Enquanto nós não conseguimos de maneira natural, que nós façamos realmente por uma imposição, por uma exigência. Porque nós sabemos que esse é o caminho, então vamos impor a nós mesmos a busca por isso. Mas para que um dia nós consigamos conquistar aquilo que Jesus veio modificar. Porque Jesus veio, é um divino marco da renovação do padrão moral da humanidade. Antes da vinda de Jesus, a justiça era tida como vingança. O amor era só entendido como egoísmo, é tudo para mim, é tudo. Aliás, não é antes da vinda do Cristo. Nós sabemos que isso pode ser estendido até hoje dentro de cada um de nós. Mas Jesus, contra a condenação metódica, por exemplo, ele nos oferece a prática do perdão. E é perdoando os outros, entendendo que eles também merecem o mesmo que nós desejamos para nós, é que nós vamos um dia alcançar a tudo isso que nós estamos aqui buscando. E aí, então, no último versículo, e não nos conduzas à tentação, ou em outras traduções, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixes cair em tentação, nós temos que prestar muita atenção nisso, porque nós, quando fazemos essa parte da oração, nós achamos que todo essa possibilidade de queda que nós temos, de fracasso, está todo depositado numa responsabilidade de fatores externos. Né? Não depende de mim. Então, se Deus tirar de mim esses fatores externos, eu não vou cair em tentação. Mas
nós sabemos que nós só estamos suscetíveis a determinada queda ou tentação se eu ainda carrego determinada tendência dentro de mim. Então, daí a prudência de nós lutarmos constantemente contra essas nossas más inclinações. Então, pedir a Deus que não nos deixe cair em tentações é que nos dê forças, que nos dê a lucidez para enxergar tudo isso e conseguir lutar contra. Aliás, Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para dominar ou lutar contra essas suas más tendências, essas suas más inclinações. Então é pela luta que nós somos identificados, não é pela perfeição que nós supomos já ter, porque nós não temos, nenhum de nós aqui encarnados. Os que já têm essa perfeição relativa habitam outros mundos, não estão aqui conosco. Então, a tentação, que seja claro que ainda é um problema mais interno do que externo. Externo é a prova, é aquilo que nos coloca em prova. Mas eu somente posso cair em tentação naquilo que eu ainda tiver suscetível. E aí, mas livra-nos do mal. Da mesma maneira que a tentação, nós enxergamos que o principal é interno, o mal é a mesma coisa. Existe o mal externo, exterior? É claro que existe. Nós estamos rodeados de pessoas imperfeitas, como nós. Mas não são estas pessoas quem determinam o mal que nós assimilamos, né? Na verdade, tudo aquilo vem até nós e nós precisamos da proteção divina para o mal que ainda não conseguimos lidar, sim, não há dúvida. Mas livra-nos do mal é que Deus possa nos livrar do mal externo, mas principalmente do mal que nós ainda carregamos dentro de nós. Porque é este o maior monstro que nós temos que lidar, que nós temos que combater. É o bom combate, como dizia Paulo nas suas cartas, né? É o combate que ele fez contra as suas imperfeições, contra as suas tendências ainda do velho homem que ele carregava dentro dele. Então, livra-nos do mal, nos dê forças, meu Pai, para que eu encontre esses recursos, para que eu enxergue e consiga combater a isso que eu carrego dentro de mim. O mal que vem externo, ele só vai ser um mal meu, ele só vai passar a me prejudicar quando eu absorvo esse mal. E então é trabalhando esse equilíbrio, essa fortaleza do meu íntimo é quando eu vou conseguir repelir esse mal que vem, que chega até mim ou que eu possa exteriorizar. E aí, como eu disse, em algumas traduções, é acrescentado um trecho que em outras não tem. Então, algumas pessoas não rezam, não fazem a oração do Pai Nosso e terminam no "mas livra-nos do mal". Mas existem algumas traduções que diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E alguns estudiosos dizem que esses 3 pontos que aqui finaliza a oração dizem ou resumem aquilo que muitas vezes nós colocamos como os objetivos das nossas orações. Existem 3 focos principais quando nós oramos. O primeiro deles é o agradecimento. É o agradecimento a tudo que nós temos, a tudo que Deus faz por nós, a nossa vida, a tudo. O segundo é o pedido. É uma oração em pedido, porque nós também reconhecemos que somos necessitados, que não podemos sem o Pai. Então, a oração pedindo o auxílio, que Deus venha a suprir as nossas necessidades, as nossas imperfeições. E a última das orações, das formas orações, que é a oração em louvor. Essa é uma das que nós menos praticamos na maioria das vezes. Aliás, a que a gente mais faz é a de pedido. Mas o agradecimento e o louvor têm que estar presentes no nosso dia a dia, porque é quando nós fazemos o movimento de elevação da nossa vibração, nós saímos daquilo o que nos aprisiona, muitas vezes, onde a gente se encontra, e nessa busca por elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vibração, nós devemos louvar a Deus. E o reino, o poder e a glória simbolizam justamente isso. O reino porque Deus é quem é o criador de todo o reino. E então, se nós usufruímos de tudo que está nesse reino, nós agradecemos a Deus por nos permitir usufruir a tudo isso.
E o poder porque reconhecemos que Deus é o poder supremo. A Deus tudo é possível. E então, por isso, nós pedimos, porque nele nós encontramos os recursos que nós precisamos, que nós necessitamos para que possamos seguir ainda nessa nossa jornada. E a glória, que é o louvor. Deus é a grandeza suprema. Então, exaltar essa grandeza, essa sublimidade, conclui a oração do Pai Nosso dessa maneira. Então, agradecendo, pedindo e louvando. E que Deus nos abençoe e que cada vez mais nós possamos nos integrar no momento da nossa oração do Pai Nosso, cada vez nos aprofundando mais no que essas palavras têm para nos oferecer.